com outros professores, né? Eu falei, ó, professora, eu fui lá falar com o professor Ivan, e ele falou que isso daqui correspondia a algum tipo, né, de equivalência temporal, né? Mas o que isso tem de aplicação prática? O meu avô é taiwanês. Ele não é um francês que faz aquelas demonstrações maravilhosas que talvez não tenha nenhuma utilidade prática. Com certeza isso tem alguma coisa prática, eu acho. Aí a pessoa ficou pensando assim, falou assim, olha, você está olhando distância aí, né? E se isso daqui for uma distância temporal, né? Isso for uma outra distância temporal, só que sobre um outro tempo, sobre um conceito diferente de tempo. Isso daqui, por exemplo, pode ser uma precificação de tempo. Pode ser uma precificação. Olha, aquilo lá, eu fiquei pensando, né? Aí, tipo, viajei na cabeça. Olha, se esse eixo é uma distância temporal, quer dizer, a passagem do tempo, e esse eixo aqui for o preço, quer dizer que existem dois tempos diferentes que você tem o mesmo preço. Certo? Ou seja, existe um vencimento e o outro que são o mesmo preço. E aí eu fiquei pensando, bom, né? Aí eu peguei, procurei nos livros de econometria, né, sobre as curvas de formação de preço. E eu achei várias delas, tá? Então muitas delas eram assim. Ou eles eram em contango, tá certo? Ou em backward deixa. Aqui é assim. E eu continuei estudando e eu não conseguia chegar. Porque o que acontecia? Nas curvas de backwardation, você pega qualquer ativo, DI, café, milho, escambau, é sempre assim. Essa distância aqui ela é pequena. É uma distância pequena, no máximo de 3 meses. Então isso não se consolidaria. Eu falo, ó, então se você tem dois contatos longos, você tem o mesmo preço, provavelmente, eles teriam que ser muito curtos, mas não batia os valores. Não batia. Aí eu comecei a estudar mais sobre o milho. E olha, foi um trabalho isso daí, né? Foi um trabalho. E eu não tinha chegado, né? Mas também não me dedicava a isso, né? Eu tinha essa informação. Falei, olha, isso daqui serve para alguma coisa. O papai falou que isso estava relacionado com alguma coisa de precificação, né? Isso eu já tinha noção. E eu falei com vários professores, tá? E aí depois, né, tinha uma professora chamada Gladys, né? Essa professora, ela tinha trabalhado um tempão na SLW, que era uma corretora. Ela tinha trabalhado um tempão numa corretora, e aí depois que foi aposentar, foi dar aula lá na USP. Não queria mais saber de corretora, ficou uns 20 anos numa corretora lá, e fui lá, né? Aí eu falei, professora, você trabalha em corretora, não é? Aí eu peguei e mostrei isso para ela, expliquei até onde eu tinha chegado. Ela falou assim, olha, isso daí, né? Ou você tem que ter uma curva senoidal assim, ou seja, não tem nenhum ativo com curva senoidal, exceto o VIX. Exceto o VIX. Só que aí não funciona, porque o VIX ele é muito curto. Os contratos somente são só de 8 meses. Não tem como gerar uma coisa assim tão distorcida. Tá? Então, até então, não se sabia. Até, né, que em várias conversas chegaram numa conclusão, mas os meus colegas chegaram numa conclusão, olha, no futuro,